Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, né? Estou aqui na zona mista do estádio Beira-Rio, onde o Colorado venceu o Cruzeiro por 1-0. E é bom ganhar, né? E ganhar jogando bem, jogar, né, com maturidade também é mais importante. Afinal, né, o Inter vem de uma pancada pro Lanterna, conseguiu uma vitória e quem sabe, né? Agora para uma sequência de 2 jogos fora de casa, contra o Cruzeiro no Mineirão na quarta-feira, no jogo contra o Juventude no final de semana, né, o Inter consiga bons resultados para subir cada vez mais na tabela. Lembrando que um desses jogos é um jogo atrasado contra o Cruzeiro, e a partir daí, né, gente, o Inter começa a equilibrar o número de jogos também contra os seus concorrentes e a gente vai descobrir qual é o campeonato que o Inter vai jogar. Dito isso, quero dizer que esse vídeo tem o apoio da Gigante Veículos, onde você encontra, né, o seu carro novo, independente do momento da vida que você esteja vivendo. Quer um carro confortável, um carro mais espaçoso, um carro mais econômico, eu tenho certeza que a Gigante Veículos tem o carro ideal para você. Lembrando que eles aceitam ter usado na troca também como parte do negócio. Então, segunda-feira, rescaldo das negociações do final de semana, chama a Gigante, segue ele nas redes sociais, @Gigante Veículos lá no Instagram, para ficar por dentro de tudo que está rolando. São meus parceiros há muito tempo e eu recomendo eles para vocês, tá certo? Turma, vitória importante do Inter e a gente tem alguns pontos a destacar aqui, né? Afinal, sobre o jogo, o Inter não fez uma partida brilhante no primeiro tempo na minha concepção, mas no segundo, né, conseguiu fazer uma partida melhor, conseguiu, né, se impor perante ao Cruzeiro, conseguiu ter as melhores chances de gol. O Roger foi um espectador do jogo, não fosse o cartão, né, mal intencionado que o juizão deu para ele, seria um cara passar batido aí no segundo tempo. Já o Inter não, teve chances de gol, o Thiago Maia perde um gol sem goleiro, né, o Inter teve, né, uma cobrança de falta do Alan Patrick, né, uma possibilidade de abrir o placar, abre, né, com o gol do Borré, e é sempre importante, né, que o atacante que foi contratado para fazer os gols decisivos faça o gol, né, da vitória colorada, que coloca 3 pontos importantes na conta. E aqui, gente, eu quero destacar alguns pontos citados pelo Roger na sua entrevista coletiva, quando ele fala, né, da escolha, por exemplo, para colocar o Borré e não o Valência. Ele chega a dizer, né, que deu a oportunidade do Valência se recuperar dentro, né, do cenário que o Inter vive hoje, né, dando oportunidades, escalando ele como titular, dando sequência, colocou ele no jogo contra o Atlético Goianiense, mesmo que ele tivesse perdido o pênalti contra o Juventude, toda aquela situação que gerou aqui no Beira-Rio na semana passada. E, bom, a partir de agora ele fez um pensamento inverso. Ao invés de tentar ajustar o coletivo a se adaptar às características principais do Ener Valencia, ele ajustou o atacante, né, para jogar no coletivo. O Borré tem características que casam mais com o coletivo que o Roger pensa, pelo menos foi a interpretação que eu fiquei. E de fato, o Borré foi um cara muito participativo. Marcou saída de bola, roubou várias vezes a bola no campo ofensivo, deu passe, se entregou para o jogo. Por mais que tenha perdido 2 gols, na minha concepção, um no primeiro tempo, numa cabeçada, num cruzamento perfeito do Bernabei, e tirou o gol de falta do Alan Patrick praticamente, faz o gol. Muito porque ele participa muito do jogo, pede a bola, está sempre bem posicionado e não se omite no momento decisivo. Então, para mim, este é o primeiro ponto, tá? O Roger passa a ganhar o jogo na escolha, né, do começo da semana de tirar o Valência e colocar o Borré em campo. A gente pode fazer vários destaques individuais, na minha concepção. O Fernando foi o melhor em campo, o Roger destacou isso também, dizendo que ele é um ponto de equilíbrio do time. Gostei muito do Tabata, deu assistência para o gol do Borré, o Rogel cada vez mais, né, tendo, né, uma segurança, se adaptando ao futebol brasileiro. É um cara que parece que vai ser titular desse time do Internacional. E aí, gente, vem 2 capítulos à parte, né, que são 2 ídolos, 2 totens da história do Inter e que estão, né, conectados neste momento com o momento e com o vestiário do clube, que são Andrés Alessandro e Rafael Sobis. Claro, 2 em situações bem diferentes. O D'Alessandro foi anunciado nesta semana como novo diretor esportivo do clube, assume o cargo deixado pelo Magrão. É claro que é um trabalho curto, afinal o D'Alessandro começou a trabalhar na quinta-feira, só que o lado positivo de tu ter alguém identificado neste cargo é que o D'Alessandro estava em Porto Alegre. O D'Alessandro, muitos jogos que o Inter perdeu, as eliminações recentes, o D'Alessandro estava aqui no camarote, no estádio Beira-Rio, acompanhando tudo de perto, teve contato, né, obviamente com o clube, é um cara que vive o clube, é um cara que tem uma identificação com o Inter desde muito tempo, sabe como funcionam as coisas aqui, né, nas derrotas, nas vitórias. Muitas vezes ele foi escudo, muitas vezes ele colocou a cara a tapa nesses momentos, então ele sabe mais do que ninguém vivenciar isso. E imagino, né, que pela identificação que ele tem com o torcedor, a manifestação que ele fez na sexta-feira colocou muito mais gente aqui no Beira-Rio. Eu estive no pátio, na Maratona Mais 45 no pré-jogo, ouvindo a galera, conversando com vocês fora do ar também, muitos me diziam isso: olha, Colar, eu estava meio
desacreditado, mas o D'Alessandro voltou, é um cara que vai, né, se impor, vai ser uma liderança positiva, foi capitão do Inter durante muitos anos, então agora a gente acredita que vai dar certo, né? Tem alguém lá que a gente confia que vai dar resultado, que vai colocar o Inter no caminho das vitórias. E o público foi isso, foram 26 mil pessoas aqui hoje, pegando junto, não vaiando, incentivando o tempo inteiro, mesmo quando gols foram perdidos, né, se acreditou que o Inter fosse sair com a vitória diante do Cruzeiro, que é um time muito bem organizado pelo Fernando Seabra, é um time, né, que consegue colocar o adversário na roda muitas vezes em troca de passes. O D'Alessandro conhece muito bem esse time do Cruzeiro também, esteve lá o ano passado inteiro. Então, assim, imagino que o D'Alessandro também foi um papel importante no jogo. A gente vai saber isso mais, né, a partir da divulgação dos bastidores, né, que o Inter costumeiramente faz nos jogos decisivos, né, o que foi, né, a palavra do Dali lá dentro. E uma coisa chamou a atenção, né, o Rafael Sobis também esteve aqui no estádio Beira-Rio, eu entrevistei ele no pré-jogo, esteve no pós-jogo também dentro do vestiário, e o Bruno Tabata, inclusive na entrevista aqui na Zona Mista, revelou, né, que o Sobis vem sendo importante também nesse processo de entender o que é o Inter, né, para os jogadores que estão aqui hoje, que estão chegando, né, tem mandado mensagem para a galera que chega, fez um meio-campo entre o presidente Alessandro Barcelos, né? E ele já revelou isso no programa que ele tem, inclusive, no 4D Esportes, que conversou com o Barcelos, tomou um café, né? Então aparou as arestas aí que tinham pendentes com o D'Alessandro, também já trabalhou com o André Mazuco no Cruzeiro, então participou também desse papo. Então é um cara que está ajudando, né? Mesmo que não seja contratado pelo Inter, ele chegou a dizer hoje, né, de forma exclusiva para Alexandre Ernest, na Zona Mista aqui no Voz do Gigante, de que ele é Inter acima de tudo, né? Que o ego dele não é maior do que o Internacional. Então, se ele puder ajudar desta forma, sendo um consultor, falando com os jogadores, né, tentando passar uma mensagem positiva ao torcedor, ele vai ajudar. Então, acho que é um cara fundamental e também vem ajudando o Inter a sair dessa má fase. Tomara, né, que ele consiga seguir ajudando dessa forma. Então, para mim, são 3 pilares, né, que o Inter ganhou do Cruzeiro hoje. Primeiro, pilar tático, né, do Roger na escolha pelo Borré, do Alessandro, né, pelo anímico também do torcedor no estádio, e do Rafael Sobis aqui também, né, que vem ajudando a mudar um pouco essa mentalidade do Internacional. Então, grande vitória, né, que coloca o Inter um pouquinho acima na tabela. Claro que tem muito campeonato ainda, mas só da gente não olhar tanto para baixo já é um começo, né? O torcedor estava preocupado com a parte de baixo, né, que o campeonato do Inter seriam 45 pontos. É claro que falta ainda confirmar estes 45, mas, como eu disse, os jogos atrasados vão ditar o campeonato. Ou o Inter fica lá e de fato disputa os 45, ou daqui a pouco é uma pré-Libertadores, ou daqui a pouco, né, uma arrancada de vitórias, a gente sabe o quanto impacta dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então, tudo isso vai depender do desempenho já a partir de quarta-feira, lá em Belo Horizonte, contra esse mesmo Cruzeiro, né, jogando em jogo atrasado do Brasileirão. Eu vou estar lá, tá? Então já segue aqui para não perder absolutamente nada. Lembrando que todos os vídeos do canal têm o apoio da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então já dá para palpitar. Nesse jogo entre Cruzeiro e Internacional, vai lá, ganha 20% e tô acreditando que o Inter vai sair com um bom resultado e, bom, quem sabe um novo momento, né, do Colorado no Brasileirão. Aliás, nesta segunda-feira, a partir das 10h30, tem Expresso VDG direto aqui da Zona Mista do Beira-Rio, onde eu vou estar com Douglas Demoliner na apresentação oficial do Gringo, né, mais uma vez, e do André Mazuco, né, os novos chefes do Departamento de Futebol Colorado. Vem junto, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê. Fui!